Glórias a Deus. Vamos lá então, meus irmãos. Eu vou ler o versículo primeiro e assim a gente vai alternando até o versículo número 13. Está escrito assim: Os fariseus e alguns mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Isso porque os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar cerimonialmente as mãos, apegando-se assim à tradição dos anciãos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavar, e apegam-se a muitas outras tradições, tais como lavar de copos, jarros e vasilhas de cobre. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos anciãos, mas comem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: nem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Ele continuou: vocês sabem muito bem rejeitar o mandamento de Deus para praticar a tradição de vocês. Pois Moisés disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus. Vocês desobrigam de fazer qualquer coisa para o seu pai ou a sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Amém? Podem se assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, esta manhã eu quero falar com vocês a respeito da tradição que está descrita nessa passagem que nós lemos. Quero falar com vocês, dentro disso, a respeito também de algumas características que essas tradições também têm. E mostrar a vocês que no texto bíblico, mais precisamente nos escritos de Paulo, se a gente não estudar bem a palavra, a gente vai entender que Paulo contradiz o que Jesus disse a respeito da tradição. Isto porque Paulo, ele, em alguns momentos, ele defende a tradição. Ele defende. Então a gente vai entender o porquê que Jesus, nesse texto, ele é contra a tradição e o porquê Paulo, em alguns textos, defende a tradição. Ok? Bom, a primeira coisa que nós temos que observar é que Jesus disse que
a tradição pela qual, ou com a qual, o Jesus fortemente foi contra, é que essa tradição foi dada por homens, foi criada por homens. Paulo defende uma tradição que ele deixa claro que aquela tradição que ele está defendendo é uma tradição não dada por homens, mas dada por Deus. Então, Jesus é contra a tradição? Sim. Paulo é a favor da tradição? Sim. Mas a tradição que Jesus é contra é a tradição criada por homens. A tradição que Paulo defende é uma tradição dada, criada por Deus. Então são tradições, porém com fontes diferentes. E aí a gente vai verificar aqui, por exemplo, Paulo dizendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2, da seguinte forma: eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições, assim como eu as transmiti a vocês. Paulo defendendo a tradição. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 6, Paulo diz assim: irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada e não segundo a tradição que vocês receberam de nós. Veja só, irmão, que coisa. Mas aí, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3, está escrito assim: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, perceba neste versículo, o que Paulo está aqui defendendo, o que ele está cobrando. Ele está dizendo, a tradição que eu passei para vocês, foi a que eu recebi. Não foi a tradição que eu criei, não foi a tradição que eu inventei, não foi algo que saiu do meu coração, que saiu da minha mente, da minha criação, não. A tradição que eu transmiti a vocês foi a tradição que eu recebi. Que eu recebi. 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo número 23, onde nos fala a respeito da Santa Ceia. Aí a gente vai entender melhor, porque ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês. Então a tradição que Paulo está aqui defendendo, ele está dizendo que é algo que ele recebeu do Senhor. Por isso ele está defendendo, e por isso ele está cobrando. Olha, eu transmiti algo a vocês, eu ensinei algo a vocês, algo que não veio de mim, mas veio do Senhor. Mas já no texto que nós lemos, em Marcos 7, diz que a tradição que Jesus repudiou, rechaçou, é aquela que foi criada por homens. Tá, pastor, então como nós podemos verificar, ou como nós podemos analisar melhor essa questão de tradição de homens e tradição de Deus? Bom, a primeira coisa que nós vamos verificar é algumas características que a tradição humana contém. Toda a tradição humana contém essas características, por assim dizer. A tradição humana, ela, em via de regra, ela é aceita muito facilmente pela maioria de uma religião
ou de um grupo religioso. É aceita por todos. Em Marcos 7, o texto que nós lemos, versículo 3, versículo 4. Está escrito assim: isso porque os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar cerimonialmente as mãos, apegando-se assim à tradição dos anciãos. Então, todos os judeus. Então, uma tradição humana, ela tem essa característica de ser aceita pela maioria, ou por quase todos, que compõem uma religião ou um grupo qualquer, seja grupo religioso, ou seja um grupo político, seja lá qual for o grupo, é aceito por todos. Já uma tradição de Deus, ela é aceita pela minoria. A tradição que vem de Deus, normalmente, nem todos aceitam. Olha o que Paulo refutou lá, dizendo: olha, irmãos, não andem com aqueles que andam como se não houvesse regra, como se não houvesse ensinamento. Mas andem segundo a tradição que eu passei para vocês. Mas quando é tradição humana, todo mundo aceita. Pode até ser que não pratique, mas todo mundo concorda com aquilo. Então essa é uma característica muito forte de tradições humanas. Eu, quando estou nesses últimos tempos, e quando eu digo nesses últimos tempos, eu estou dizendo mais precisamente, irmãos, de uns 8 anos para cá, eu me arrepia os cabelos quando eu olho para as redes sociais e eu vejo coisas absurdas e que as pessoas que lá estão aceitam, concordam. A mais bizarra e a mais recente que eu vi, e acredito que a maioria de vocês viram, é a igreja que hoje em dia tem um espaço VIP, para pessoas VIPs. E se você questionar, os membros daquele local não aceitam. Não aceitam que você questione. Eles, em outras palavras, eles também concordam. Tanto que a igreja é entupida. Então percebe que as pessoas aceitam que essa tradição normalmente vinda de homens é aceita pela maioria. Então eu fico olhando assim, eu falo: gente, mas será que o povo não está vendo que aquilo ali é errado? Porque o pastor, o líder, de repente, ele pode até fazer algo, né? De repente, um pastor fora da direção de Deus pode criar algo ridículo, algo totalmente fora da palavra, quando não, que vai contra a palavra. De repente pode acontecer. Mas em casos como esse, os irmãos precisam rebater. Opa, pastor, não, calma aí. Eu estou aqui para ajudar o senhor, estou aqui para dar as mãos com o senhor, para fazer aquilo que está na palavra, mas fora da palavra não. Então, é isso que se espera de um povo. É isso que, pelo menos, deveria ser. Mas a gente tem visto o contrário. Quanto mais bizarra é a criação, mais o povo aceita como normal. E se você falar, essa igreja, ou este local, ou este grupo, vai dizer que você é ultrapassado, que você não acompanha a modernidade. Entende? Então, essa é uma característica muito forte de uma tradição criada por homens. Segunda, uma tradição criada por homens, ela tem como característica não ter uma
nascer é uma característica, é uma tradição que nasce não de uma fonte de autoridade. Como, por exemplo, Paulo disse, o que eu transmiti a vocês foi o que eu recebi de Jesus. Ou seja, qual era a fonte daquela tradição? Qual era a autoridade? Jesus. Jesus. Qual é a autoridade que fundamenta a tradição de homens? A fonte da qual nasce a tradição do homem não tem autoridade nenhuma. Zero autoridade. Não tem autoridade. Versículo número 7. Em vão me adoram. Os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens, sem nenhuma autoridade espiritual, sem nenhuma autoridade divina. Simplesmente é criada, e você tem que obedecer, você tem que fazer, porque se você não fizer, você não faz parte daquele grupo. Mas qual é a inspiração para isso? Carne. Não tem uma inspiração espiritual. Não tem. Hoje, eu vi essa semana algo que eu ainda não tinha visto. 2 grupos que trabalham de forma semelhante. Como é que é o nome do grupo, meu Jesus? Me faz lembrar. Maçonaria. Não é maçonaria, não. Eles inverteram porque é maçonaria, vem de macho. Maçonaria. É um grupo criado para fazer com que os homens voltem à sua masculinidade. E aí também tem o segundo grupo, que é semelhante a esse, mas só com um nome diferente. Que é... Legendários? Legendário, né? Legendário. Qual é a inspiração disso? De onde vem essa inspiração? De onde vem essa criação? Então você vê que tradições humanas vêm de fonte que não tem nenhuma autoridade espiritual. Vem do nada, simplesmente aparece. E a gente precisa ter cuidado com isso. A gente precisa ficar atento. Daqui a pouquinho eu vou explanar um pouco mais a respeito deste cuidado. E aí, uma terceira característica é que essa tradição humana, normalmente, ela é proclamada como sendo o único caminho comportamental aceitável. Normalmente, tradições criadas por homens tendem a ser defendida como o único caminho comportamental aceitável. O que é isso, pastor? Vamos trazer para os nossos dias. Uma irmã, ela só é uma mulher de Deus se ela não usar brinco. Uma irmã só é mulher de Deus se ela não cortar o cabelo. Um homem, um pastor, ele só é pastor de verdade se ele se apresentar de terno, paletó e gravata. Aqui, nesse púlpito, só prega se tiver de gravata. Se não tiver de gravata, não prega. Um homem só é homem de Deus se ele, no máximo, tiver um bigode. Mas se tiver barba, não é homem de Deus. Não é homem de Deus. E aí, eu fico tentando imaginar qual a diferença de bigode para barba. A
cara é a mesma. A cara é a mesma. É só tirar o pelo daqui e pôr aqui. E essa tradição, segundo Jesus disse, uma tradição humana, ela é defendida como o único comportamento aceitável. Se você tiver de barba, não te considera um irmão. Se uma irmã tiver com um brinco, não considera a irmã. Mas da onde veio essa inspiração? Quem criou isso? Tradição de homem. Não é uma tradição criada por Deus. A fonte de inspiração não vem das Escrituras. Se alguém defende isso de acordo com as Escrituras, é porque está fazendo uma interpretação errônea da palavra de Deus. E aí essa tradição, ela te oprime. Te oprime. Foi o que fizeram com Jesus. Fala, ué, Jesus, o senhor é mestre, o senhor é judeu, e o senhor aceita seus discípulos comerem sem lavar as mãos? Não podia, irmão. Era motivo da pessoa ser excomungada. Não podia. Então, uma tradição humana, normalmente, ela é defendida como sendo o único comportamento aceitável. Aceitável. Tradição humana. No versículo 5, então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos anciãos, mas comem o alimento com as mãos impuras? Não, tem um irmão aqui que... dá licença, viu, Joe? O Joe já foi tocar em igreja, foi convidado. Ele não foi de intruso, ele foi convidado a tocar. Quando chegou lá, o pastor olhou para ele e falou assim: não, aqui com esse cabelo não toca, não. Não foi, Joe? Não sou eu, o outro cara estava de cavanhaque também não tocou. O que estava de cavanhaque também não tocou. Era tão simples, era só tirar a parte de baixo dos pelos. Tira os pelos de baixo, que com bigode pode. Está entendendo? O que a tradição humana faz? O que os homens fazem? Consegue identificar aí o que é tradição humana e o que é tradição vinda de Deus? Pois bem, vamos continuar. A tradição humana, ela tem como característica também de ser vazia, de não ter um significado espiritual verdadeiro. Versículo 6. Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócrita. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, uma quarta característica de uma tradição humana é que ela não tem um significado espiritual. Ela vem totalmente vazia de espiritualidade. Ou seja, não é algo criado para glorificar a Deus. Nada que a tradição humana inventa glorifica a Deus. Por isso que Jesus disse: ué, mas o que contamina o homem
não é o que entra, é o que sai. Ou seja, vocês estão defendendo essa tradição, mas essa tradição em nada glorifica a Deus. Não tem nenhum propósito em glorificar a Deus. Não há nada nessa tradição de vocês que faça o nome de Deus ser glorificado. Porque o que glorifica a Deus não é o que entra, o que glorifica a Deus é o que sai da sua boca. Porque a boca sempre vai falar daquilo que o coração está cheio. Então, é uma quarta característica de tradição humana. Ela não tem nenhum significado espiritual. Absolutamente nenhum. E eu falei de algumas tradições aqui, do nosso tempo, mas nós temos muitas outras, que eu não consigo elencar todas aqui. 5, a quinta característica. Normalmente, tradição de homem, ela tende a se desviar dos mandamentos de Deus. Tende a se desviar dos mandamentos de Deus. Versículo 6. Olha o que está escrito. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Se desviando do mandamento do Senhor. Não ama a Deus. Não ama. Não ama o Senhor. Faz aquilo para ficar bonitinho. Cria algo para que esteticamente fique bom, fique tudo bonitinho. Quando a gente tem a necessidade, irmãos, preste atenção nisso aqui. Quando temos a necessidade de modificar o ambiente de adoração, para que ocorra algum tipo de adoração, algo está de errado. Se você precisa de algum estímulo para adorar a Deus, que não seja somente a palavra, alguma coisa está de errado. A tradição humana está aí sutilmente aparecendo. Porque, preste atenção, irmão, falo isso aqui sem medo de errar. A nossa fonte de inspiração é a palavra. Se você ler a palavra, ou se ao ler a palavra, você não sentir o seu coração ardendo de desejo de louvar a Deus, não é outra coisa que vai te motivar a dar a Deus a verdadeira adoração. Pastor, eu só consigo adorar quando apaga todas as luzes. E aí o cantor manda fechar os olhinhos, pôr a mão no coração. Aí eu consigo. Não é uma verdadeira adoração. Porque a tua motivação não está vindo da palavra, está vindo de criação que os homens inventaram. Não é uma verdadeira adoração. Naquela igreja todo mundo adora, olha que coisa linda. Não, pastor, para eu adorar ao Senhor eu preciso que uma irmã que pula num pé só comece a cantar e a saltar e a dar uma cambalhota. Então a tua adoração é uma adoração falsa. Porque o que motiva a tua adoração não está sendo a palavra, mas sim o que aquela irmã está fazendo no momento em que ela pega no microfone. Pastor, eu só consigo adorar
quando eu chego num ambiente que está tudo branquinho, as paredes brancas, tudo assim bonitinho, quando tem um desenhinho, sabe? Eu não gosto de nada assim, eu não gosto de muitas luzes, eu não gosto de jogo de luzes, de palco, eu não gosto de fumaça, tem que estar tudo limpinho assim, sabe? Toda a parede branquinha, parecendo hospital. Aí eu consigo adorar. Então a tua adoração é falsa. Porque a inspiração para você adorar a Deus não está vindo da palavra, mas está vindo de um ambiente que precisa estar propício para você. A verdadeira adoração, ela tem como fonte de inspiração a palavra. É como o irmão Michael ministrou aqui na hora do louvor, quando ele disse que quanto mais, eu acho que foi isso que ele disse, me perdoe, irmão Michael, se eu estiver equivocado aqui na minha fala, mas quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente percebe que somos pecadores. É que quando você lê a Bíblia, sabe, assim com o coração sincero, você vai ler, aí você vai ver que, você lê lá, por exemplo, Deus falando, Jesus, né? Aí a Bíblia está dizendo assim, e Jesus começou a pregar, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aí você está lendo lá, aí você vai ver a Bíblia dizendo assim, e João Batista começou a pregar, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aí os soldados se aproximaram e disseram para João Batista, e nós? O que faremos? E aí João Batista responde e diz, vocês se contentem com o salário de vocês, não peguem suborno, e isso bastará. Quando você lê isso, irmão, você já começa a perceber que você precisa mudar o seu comportamento na área profissional. Que você precisa fazer tudo certinho, porque esse é o desejo de Deus. Isso nasce no seu coração. Você olha e fala, eu estou errado no que eu estou fazendo. E aí quando você percebe que está errado, você fica triste, você fica contrito com aquilo. E quando Jesus percebe que no teu coração gerou arrependimento daquilo que você fazia, Ele derrama uma graça sobre a tua vida, ao ponto de você, daqui a pouco, louvar a Deus. Fala, Senhor, muito obrigado, porque eu estava indo por um caminho errado, mas hoje o Senhor me mostrou onde eu estou errando, e eu não vou errar mais. E a pessoa adora a Deus. E ele vai adorar onde ele estiver, não importa o que está à sua volta, ele vai adorar, porque o que motivou a adoração dele foi a palavra do Senhor que o confrontou. Quando você está perdido, numa situação terrível na sua vida, seja lá qual for, e você está, de certa forma, perturbado, e eu digo perturbado não por espíritos malignos, mas perturbado por conta da situação, que você não está olhando e não vê saída. Aí você pega, vai ler a Bíblia, aí daqui a pouco você está ali lendo o milagre que Jesus fez na vida de Isabel, mãe de João Batista, e aí você lê lá, escrito da seguinte forma, porque para Deus nada é impossível. E aí você lê aquilo, você fala, é isso, Jesus, muito obrigado. A sua fé é renovada, você é fortalecido, e naquele momento que você recebe esse fortalecimento, você começa a louvar a Deus, você começa a adorar a Deus, ou seja, a palavra de Deus te induziu a adorar o Senhor. Mas quando você ler a palavra, e aquilo em nada mexe com você, irmão, alguma coisa está errada.
alguma coisa está errada. Eu sempre falo para minha esposa, né, eu falava, né, para minha esposa, porque a gente via um meme nas redes sociais, dizendo assim, tinha 2 desenhos. O primeiro desenho era de um grupo de gatos, ali, tá, andando, aí o dizer era, indo para a oração. Depois, o segundo desenho mostrava um grupo de leões andando. E aí o dizer era, voltando da oração. Eu falei, Gi, está errado. É o contrário. É o contrário. A gente, quando vai para a oração, a gente vai igual um leão. Igual o leão em que sentido? A gente vai com raiva, a gente vai perturbado, a gente vai para reclamar de tudo, para pedir tudo, dizer que nós somos o correto, que nós somos os certos, porque que Deus ainda não deu, e a gente vai preparado para isso. E às vezes a gente até fala e faz tudo isso. E aí depois que a gente fala tudo isso, irmão, bate um refrigério na alma e Deus começa a te mostrar que você não é tudo aquilo que você estava falando. Aí você começa a orar e você fala, Senhor, mas seja feita a tua vontade, né? Senhor, perdoa os meus pecados. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu pisei na bola. Eu sei que eu fiz isso, né? Então me perdoa, Jesus, me perdoa. Aí daqui a pouco Senhor, me perdoa porque eu não queria falar o que eu falei. Pronto, quando levanta da oração, levanta chorando, parecendo um gatinho. Vai para casa, fala, Jesus, realmente eu não mereço nada do que eu pedi. Entende? E por último, a 6ª característica que compõe uma tradição criada por homens é que essa tradição, ela tende não somente se desviar da palavra, mas ela tende a ir contra a palavra. Contra a palavra. Do versículo 10 ao versículo número 13, irmãos, põe para a gente. Vamos ler. Pois Moisés disse, honre seu pai e a sua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe, terá que ser executado. Mas vocês afirmam que, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de fazer qualquer coisa para seu pai ou a sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. A tradição humana exclui. A tradição humana diz com que a maneira como você tem que se apresentar no culto. A tradição humana diz que se você não vier com uma bela roupa, com vestido de festa, você não é digno. Se você não colocar um paninho sobre a cabeça, Deus não vai receber a sua oração, não vai receber o seu culto. Você tira a pessoa do culto por causa de um lenço. Tradição que vai contra a palavra de Deus. Normalmente a tradição humana ela vai contra os ensinamentos da palavra de Deus. Eu já vi pessoas, irmãos, seria excluída porque
essa pessoa era um rapaz, era um adolescente, hein? Adolescente, não estou falando de pessoa adulta, não. Porque o adolescente lá que cantava no grupo, lá, ele é negro e ele começou a usar o cabelo grande, black. Olha, que ele nem fez trancinhas, nem fez umas palhaçadas no cabelo. E mesmo sendo palhaçada, não pode. Irmão, excluir a pessoa. A palhaçada é dele. Nada interfere na vida espiritual. Mas só porque ele deixou o cabelo crescer, ficou black, ficou um pouco maior. Então, ele foi proibido de cantar no grupo dos adolescentes. E aí, a gente vê que a coisa é tão humana, porque amanhã ou depois, quando a gente vê aquele adolescente usando drogas, a gente vai lá pregar para ele: olha, vai para a igreja. Mas eu estava lá na igreja, vocês me jogaram para fora. Eu estava na igreja e vocês me colocaram para fora. Tradição de homens tende a ir contra a palavra de Deus. Olha o exemplo que Jesus deu em relação aos pais e às mães, como eles estavam fazendo naquela época. E é o que eu procuro fazer exatamente o contrário aqui com vocês. Como assim, pastor? Eu sempre falo para vocês, irmãos, vai ofertar, vai dizimar, faça. Mas não faça deixando a sua família passar necessidade. Usa a fé, irmão. Traz o dinheiro do pão dos seus filhos aqui, que Deus vai multiplicar. Não, irmão, Deus não vai multiplicar, irmão. Porque o dinheiro do pão dos filhos Deus já te deu, está na tua mão. É só ir lá e comprar o pão. E dar alimento para o seu filho. Simples assim. Tradição humana vai contra a palavra de Deus. Entende? Se você não for dizimista, então você não é uma pessoa de Deus. Você não é. Você não é ninguém. Você não é nada. Irmão, você é hipócrita? Não. Para mim, como pastor, quanto mais vocês doarem, é melhor. É melhor. Eu vou ter dinheiro para trabalhar aqui na igreja. Então, eu não sou Deus para diferenciar o que tem no seu coração e o que não tem. Então, o que vocês colocarem na salva, o que vocês depositarem na conta da igreja, para mim é ótimo, é maravilhoso. Eu vou ter recursos para trabalhar. Mas entre você e Deus, aí eu já não sei, irmão. Você tem que ver entre você e Deus. Veja aí direito. Veja se de repente você não está dando uma oferta para a igreja e deixando de comprar um tênis para o seu filho que está sem tênis. Que você está dando uma oferta para a igreja, mas todo dia coloca ovo na mesa para eles comerem. Entende? Então você precisa ter o bom senso. E não era o que os fariseus estavam fazendo aqui? O dinheiro que era para ajudar o meu pai e a minha mãe, eu não vou dar porque eu preciso ofertar ao Senhor. Aí Jesus disse: dessa forma você está anulando a palavra. Porque o mandamento de Deus é o quê? Honra teu pai e a tua mãe, ou seja, cuida deles. É uma forma de honrar. Cuida dos teus pais. E aí eu, com a desculpa de servir a Deus, eu pego o dinheiro que era para ajudar os meus pais e dou na igreja. O pastor vai achar isso maravilhoso. Como eu disse. E Deus? Vai gostar dessa tua oferta? Ele vai receber essa tua oferta? Já que você está deixando seu pai e sua mãe passar necessidade? Era o que Jesus estava falando para eles. Se algum lugar te ensina o contrário, fuja de lá. A tradição humana, ela cria coisas
que contradizem a palavra. E por isso a gente precisa ficar atento para não seguir a tradição humana e anular a palavra de Deus nas nossas vidas. Para você ter cuidado para achar que está arrasando, que você está sendo altamente espiritual, quando na realidade você está sendo altamente carnal. Você está agradando a homens e desagradando a Deus. Então, calma. Presta bem atenção. Leia a palavra. Vê o que diz a palavra. Eu vou dar um exemplo rápido aqui, irmãos. Eu vou até fechar aqui. A Bíblia, Jesus nos ensina da seguinte forma: o que faz a tua mão direita, não deixe que a esquerda veja. Mas hoje em dia a gente vê pessoas fazendo obra social e postando na internet. E aí eu estou falando pessoas no sentido cristão, a igreja fazendo. Tá? Aí posta na internet. Aí eu já vi pessoas fazerem isso, eu perguntar, né? A conversa surgir e eu perguntar. Mas, irmão, isso aí não contradiz a palavra? Fala, não, irmão, mas a gente faz isso que é para motivar outros a fazerem o mesmo, ou até nos ajudar a fazer. Ou seja, em outras palavras, sabe o que ele está dizendo? Eu sou mais sábio do que Jesus. Jesus falou que não é para ver. Mas se eu fizer, o resultado vai ser muito bom. Está entendendo? Então é a mesma coisa de um pastor chegar aqui, implantar uma coisa onde claramente a Bíblia é contra. Com o discurso de que daquela forma é melhor. Está entendendo, irmão? Então, a gente precisa ficar atento para não estar aí seguindo tradição humana e não a tradição de Deus. Se Deus quiser, se Deus deseja que você alcance 20, 30 vidas em obra social, não é o seu esforço que vai conseguir isso, mas é a providência dele. Eu nunca coloquei nas nossas redes sociais, nunca, não falo por orgulho, é só para poder ilustrar. Nas nossas redes sociais da nossa igreja, e nem na minha particular, o Pix da nossa igreja. Nos ajude, faça um Pix. Não, irmão. Não, meu compromisso é com Deus. Meu compromisso não é com... Aí, tanto o crente vê isso, quanto o ímpio também vê. Meu compromisso é com Deus. E a responsabilidade do sustento daqui é minha e sua. Não é dos que estão lá fora. É de você que participa daqui. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é minha. De sustentar isso aqui. E por que eu estou dizendo isso? Eu nunca coloquei, irmãos, e não somente uma vez. A irmã Gislaine está aí, ela sabe. Mais de uma vez, já perdi as contas, das vezes que pessoas que não são cristãs mandam uma oferta para a nossa igreja. Esse mês mesmo teve. Eu estava preocupado, porque foi mês de festa, eu extrapolo no gasto, e eu falei, e agora, Jesus? Aí teve uma irmã que não faz mais parte da nossa igreja, ela foi lá e depositou o dízimo dela. Cristo, Ele cuida de tudo. Tá certo? Amém? Não vou cansar mais vocês, não.
Deus abençoe em nome de Jesus. Está encerrada a palavra. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Deus.